Olá, bem-vindos ao Conversa Pública. No programa de hoje vamos falar sobre saúde. Uma pesquisa conduzida pelo Hospital Moinhos de Vento estuda a relação entre o HPV e o câncer de cabeça e pescoço. A iniciativa faz parte do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde, o PROAD-SUS, em parceria com o Ministério da Saúde. Para falar sobre o assunto, nós recebemos a epidemiologista e coordenadora da pesquisa, doutora Eliana Wendeland. Doutora Eliana, é um prazer recebê-la aqui no Conversa Pública. Obrigada, Herbert. É um prazer estar aqui conversando com vocês também. Doutora Eliana, para a gente começar então, eu gostaria que a senhora explicasse para a gente. Mais que levantar dados, o objetivo dessa pesquisa é ajudar também no diagnóstico precoce da doença do câncer de cabeça e pescoço. Exatamente, assim, esse projeto ele veio também numa parceria com o Ministério da Saúde, para nós tentar entendermos um pouco melhor a associação entre o câncer de cabeça e pescoço, especialmente o câncer de orofaringe e o HPV. Por que que ela vem? Porque, na verdade, o câncer de orofaringe associado ao HPV, ele vem crescendo muito em diferentes países nos últimos anos, então aumentando a magnitude deste problema como um problema de saúde pública, levando a um aumento muito grande de casos. Então esse projeto ele vem com a ideia de nós, avaliarmos quais são os fatores que estão associados ao câncer associado ao HPV, como é que essa relação entre o HPV e o câncer de orofaringe se estabelece, e também testar alguns marcadores precoces de diagnóstico para o câncer de orofaringe associado ao HPV. É claro que neste programa a gente vai falar especificamente, mais aprofundadamente, sobre essa relação entre o HPV e o câncer de cabeça e pescoço. Mas esse estudo também abrange outros dois aspectos dessa relação, dessa abrangência em relação ao HPV, né, que são o SMASH e também o Stop HPV. A senhora pode falar desculpa, o SMASH e o POP Brasil. A senhora pode falar também sobre esses dois aspectos da pesquisa? Claro, esses 2 outros estudos ou subestudos, digamos assim, que nós temos dentro deste grande projeto que é de estudar o HPV no Brasil, a gente tem um que é o estudo SMASH, que é um estudo focado na prevalência de populações bem específicas, que é a população que é considerada de alto risco para HPV e outras ISTs, que são as profissionais do sexo e os gays e homens que fazem sexo com homens. Adicionalmente, nós temos um outro estudo que é muito importante, que é chamado POP Brasil, que agora nós estamos na segunda onda desse estudo, que é o POP Brasil 2, que é o estudo que vem para avaliar o impacto da vacinação contra o HPV no Brasil. Porque no primeiro, nós avaliamos qual era a prevalência de jovens de 16 a 25 anos que apresentavam HPV positivo, e agora, alguns anos depois, então, nós vamos ver o quanto a vacinação impactou nessa prevalência de HPV, o quanto ela conseguiu diminuir, então, o número de pessoas, o percentual de pessoas com HPV positivo no Brasil. Bom, no caso específico do Stop HPV, que é a parte da pesquisa que avalia essa associação do papiloma vírus humano e o câncer de cabeça e pescoço, qual é o perfil de pacientes que vocês estão incluindo nessa pesquisa? Esse estudo é o que a gente chama de um estudo de caso controle. Então, quem que nós incluímos nesse estudo? São convidados a participar todos os participantes dos diferentes hospitais que são nossos parceiros no Brasil, que apresentam um diagnóstico recente de câncer de cabeça e pescoço, mais especificamente, né, os cânceres associados ao HPV, que são cânceres de orofaringe, cânceres de base de língua. Juntamente com esses indivíduos, nós convidamos a participar o que nós chamamos de controles, que são indivíduos que não têm este câncer, são outros indivíduos que são atendidos no mesmo local, no mesmo hospital, e também são convidados a participar os companheiros e companheiras desses indivíduos que têm câncer de orofaringe, porque uma das coisas que nós estamos interessados também em descobrir é se esses indivíduos que são companheiros ou companheiras, por eles terem hábitos semelhantes e talvez, né, compartilhar o mesmo tipo de HPV, se eles também têm um risco aumentado de desenvolver um câncer de orofaringe.
E como é que é feita essa pesquisa? Por meio de entrevista, de questionário? Como é que funciona então? No momento que é feito o diagnóstico em qualquer um desses hospitais, que são nossos hospitais parceiros, esse indivíduo, então, ele é convidado a participar, onde ele vai fazer uma entrevista e vai participar de uma coleta também. Essa coleta é feita a coleta de HPV em todos os lugares possíveis onde o HPV possa estar naquele indivíduo. Então, é feito coleta de HPV genital, a coleta de HPV oral, de HPV anal e uma coleta de sangue que pode ser feita da ponta do dedo também, para podermos para podermos avaliar então o HPV e a relação desse HPV com o tumor. Isso também nós fizemos, que na verdade é avaliar o HPV no tumor também. Então, olhando para todos os tipos de HPV e todos os locais onde o HPV pode se encontrar num indivíduo, nós queremos compreender um pouco melhor a relação entre o HPV e esse câncer que está se desenvolvendo nesse indivíduo. É claro que por enquanto a gente ainda está no meio de uma pandemia, e existem protocolos importantes que podem e devem ser seguidos é, nesse contato com pacientes. Quais são os protocolos que vocês estão seguindo nesse sentido para manter essa segurança? Os protocolos, seguidos para a prevenção, então, do Covid, nessa coleta de dados, são os protocolos institucionais. Então, em cada local, em cada hospital, na pesquisa, nós seguimos os mesmos protocolos institucionais de cada um desses hospitais, no que se refere ao manejo e à prevenção do Covid-19. E doutora, já é possível apontar algumas informações que já sejam conclusivas desse estudo que ainda está sendo realizado? É, o estudo ainda ele está no início, né, nós temos cerca de 80, 90 pacientes coletados até o momento, mas infelizmente esse é um número muito pequeno ainda para nós trazermos algum resultado conclusivo acerca disso. Bom, essa pesquisa ela também pode levantar dados sobre outros tipos de tumores associados diretamente com HPV, como, por exemplo, o colo uterino e o peniano. Na verdade, essa pesquisa ela é focada no câncer de cabeça e pescoço, mas, nós vamos coletar HPV em todos esses outros lugares, porque uma das coisas que nós queremos entender é, por exemplo, o indivíduo que ele tem um câncer de orofaringe, ele precisa ter HPV de orofaringe ou aquele tipo específico de HPV que está causando o câncer de orofaringe nele. Será que ele se encontra em outros locais, como o colo do útero, como o pênis, como o ânus, por exemplo? Da onde, digamos que proveio aquele HPV que acabou desenvolvendo o câncer de orofaringe. Doutora Eliana, é verdade que praticamente todas as pessoas que têm vida sexual ativa vão ter contato de alguma forma com o HPV? É, se acredita, o HPV é uma infecção muito muito incidente, né, muito frequente, e se acredita que todos nós, em algum momento ao longo da vida, vamos ter contato com esse vírus, né, com o vírus do HPV. Bom, com base nesse estudo que está sendo realizado, o que a senhora, como cientista, né, e a sua equipe projetam para que essas informações sejam usadas no futuro? De que maneira, de forma prática? Bom, o câncer de cabeça e pescoço, como eu falei já, ele é um câncer que vem crescendo muito, né, principalmente entre os homens. Só que ao contrário do câncer de colo uterino, onde nós conseguimos fazer um rastreamento precoce lá do colo do útero e conseguimos tratar lesões precursoras do câncer, lesões pré-invasivas, no câncer de cabeça e pescoço nós não temos isso até o momento. Geralmente isso é um câncer que ele é diagnosticado já numa fase avançada de doença. Então, o que nós esperamos com esse estudo é entender um pouco melhor como funciona essa associação entre HPV e o câncer de orofaringe, para que nós possamos, então, prover informações e pensar em técnicas de moleculares, talvez de diagnóstico precoce, técnicas de rastreamento, e até, né, em algumas técnicas que talvez a gente possa usar a biologia molecular para diagnosticar associados a exame de imagens com marcadores, para tentar fazer esse diagnóstico precocemente ou até mesmo o tratamento precoce, que é o que todos nós gostaríamos.
Evidentemente que quando a gente fala em uma pesquisa científica para tratamento de doença, a gente tem pressa em querer saber, ainda mais em se tratando de câncer. Mas esse é um estudo que ainda vai levar algum tempo para que traga respostas práticas, ainda deve demorar um pouco. Exatamente, né. Esse é um estudo que a gente coleta paciente por paciente, são pacientes que estão com diagnóstico de câncer, então eles têm o seu tempo, né, isso acaba tendo uma certa dificuldade na coleta, e por isso que essa coleta ainda vai demorar um tempinho para a gente, terminar, né, a coleta e ter os resultados que a gente tanto espera. Existem pessoas, doutora, que são mais suscetíveis ao desenvolvimento de tumores associados ao HPV? É, isso é o que nós queremos identificar, né. Então, assim, até paralelo a esse estudo, nós temos alguns estudos, trabalhando com genética também no câncer oral, né, o câncer associado ao HPV, câncer de orofaringe, trabalhando com metilação, que é uma parceria com a John Hopkins University, também lá dos Estados Unidos. Então a ideia é nós descobrirmos o maior número de informações possíveis acerca dessa associação, para justamente tentar descobrir quem são esses indivíduos que têm o maior risco, que são mais suscetíveis ao desenvolvimento do câncer. Bom, normalmente a gente associava câncer de cabeça e pescoço, né, principalmente a tabagismo e alcoolismo, né, o consumo excessivo de álcool, né. Agora, com a entrada do HPV, como um dos fatores de risco, isso também pode ter uma influência no perfil das pessoas que desenvolvem câncer com mais incidência, por exemplo, trazendo para os mais jovens? Com certeza, né. Isso é tão importante e o crescimento do câncer associado ao HPV foi tão grande, que inclusive o estadiamento do câncer mudou. Então é como se nós tivéssemos hoje em dia 2 grupos de pacientes com câncer de orofaringe. Um grupo que é um grupo mais idoso, que tem um pior prognóstico associado ainda àqueles fatores clássicos, como uso de álcool e fumo, e um outro grupo que é associado ao HPV, que tem um melhor prognóstico em termos de tratamento, mas, no entanto, acontece em indivíduos bem mais jovens, né? Indivíduos até na casa dos 20 anos, por exemplo. Então, é um câncer que pode ocorrer muito precocemente. Então, são 2 grupos de pacientes bem diferentes hoje em dia que nós temos, um associado ao HPV e o outro não associado ao HPV, e isso inclusive vai impactar em termos de sobrevida. Essa coisa do tratamento, por fato das pessoas terem uma idade menor, né, serem mais jovens e outras em idade mais avançada, isso também faz diferença no tratamento desses tipos de tumores? Faz diferença, né. Então, inclusive a escolha do tipo de tratamento, hoje em dia, o saber ou não se é HPV positivo é determinante no tipo de tratamento que esses indivíduos vão utilizar, né, no tipo de quimioterapia, por exemplo, que esses indivíduos vão utilizar, e também no prognóstico desses indivíduos, né. O câncer de orofaringe é um câncer que ele tem uma morbidade muito grande, mesmo nos indivíduos que acabam curados, né, que conseguem se curar desse câncer, ele acaba trazendo sequelas importantes, devido a cirurgias, que às vezes são cirurgias bem extensas que necessitam ser realizadas. Pois é, e a gente tem alguns dados aqui que eu vou até passar, dados do INCA, do Instituto Nacional do Câncer, 76% dos casos descobertos já estão em estágio avançado, né, de câncer de cabeça e pescoço. Isso realmente acaba tornando essa doença altamente mortal e ela é muito incidente, né? Segundo os dados oficiais, é o segundo tipo de câncer mais incidente no Brasil, perdendo para os homens apenas para o de próstata e das mulheres apenas para o câncer de mama, se eu não me engano. Por que esse tipo de câncer é tão incidente no Brasil, doutora? Por causa do HPV, o HPV também é muito incidente no Brasil, né. No estudo que nós fizemos lá em 2016, 2017, que foi a primeira onda, do POP Brasil, onde nós olhamos para a prevalência de HPV, nós vimos que metade dos jovens de 16 a 25 anos tinham HPV positivo. E desses jovens, 35% desses jovens, eles tinham não só HPV positivo, mas um HPV de alto risco para o desenvolvimento do câncer. Então, por ser uma infecção tão prevalente, é por isso que nós temos cada vez mais cânceres associados ao HPV.
né. Então, nós temos que sempre lembrar que quando nós fazemos a vacinação contra o HPV, nós estamos, na verdade, prevenindo não uma infecção sexualmente transmissível, mas nós estamos fazendo a prevenção do câncer associado ao HPV ou dos cânceres associados ao HPV. Doutora, a gente já falou aí sobre incidência, sobre as formas de tentar prevenir o HPV e, consequentemente, alguns tipos de cânceres que são associados ao papiloma vírus humano. Bom, de fato, hoje o que a gente tem de mais importante, mais abrangente, é a vacinação. Com certeza, né, a vacinação, ela trouxe um novo olhar e ela trouxe a possibilidade de nós erradicarmos os cânceres associados ao HPV. Até por isso a Organização Mundial da Saúde traçou esse objetivo de erradicação do câncer de colo uterino associado ao HPV. Por quê? Porque no momento que nós temos uma vacina, que essa vacina, ela tem uma alta eficácia contra o HPV e o HPV ele está associado a mais de 90% dos casos de câncer de colo uterino, então, se nós vacinarmos toda a população, nós conseguimos erradicar o câncer de colo uterino, tá? Os outros tipos de câncer também associados ao HPV, como o câncer de colo de ânus, o câncer de pênis e o câncer de orofaringe também vão sofrer esse impacto da vacinação. Nós não sabemos exatamente a magnitude ainda desse impacto nos outros tipos de câncer, mas com certeza eles terão impacto também na diminuição de casos. Essa vacina que é hoje disponibilizada pelo SUS, ela também é bem abrangente, já que abarca aí vários tipos do HPV. A vacina que nós usamos no Sistema Único de Saúde é chamada de vacina quadrivalente. Ela tem 2 tipos de HPV de baixo risco, que são associados a verrugas genitais, e 2 tipos de HPV de alto risco, que são associados ao câncer. Mas o que nós sabemos também, que essas vacinas, elas têm o que a gente chama de proteção cruzada. Então, eu vacino contra 2 tipos, mas eu tenho parte de proteção contra outros tipos também. E esses 2 tipos são os 2 tipos que mais causam câncer. Por exemplo, quando nós olhamos para o câncer de colo do útero, esses 2 tipos de vírus são responsáveis, que é o 16 e o 18, eles são responsáveis por 70% dos casos de câncer de colo uterino, por exemplo. Então eu vacinando simplesmente com esta vacina, que tem 2 tipos, eu já consigo, teoricamente, diminuir 70% dos casos de câncer de colo uterino. Bom, doutora Eliana, a gente já está aqui se aproximando do finalzinho do Conversa Pública de hoje, mas antes de encerrar, eu gostaria que a senhora deixasse aí as informações para quem quiser conhecer um pouco mais sobre esse estudo que está sendo realizado com essa busca por informações da associação do HPV com câncer de cabeça e pescoço. Não, é muito importante, né, esse estudo está acontecendo em todo o país, nas todas as regiões do país, nós temos diferentes hospitais que são parcerias, e é importante que as pessoas participem do estudo, tanto quem tenha câncer de cabeça e pescoço, quanto quem não tem, que são os nossos controles, né, para nós podermos comparar quem tem e quem não tem, o que eles têm de diferente, para que a gente possa, no futuro, realmente ter melhores ferramentas tanto para o diagnóstico precoce quanto para o tratamento do HPV e do Doutora câncer Eli... associado ao HPV. Bom, doutora Eliana, eu quero agradecer a senhora mais uma vez por sua participação aqui no Conversa Pública e também deixar os meus parabéns em nome da TV Boas Novas pelo trabalho super importante que a senhora e sua equipe desenvolvem, né? Não é a primeira vez que a senhora participa aqui conosco, trazendo informações científicas sobre saúde no Brasil, aqui no Conversa Pública. Muito obrigado por sua participação mais uma vez e parabéns pelo trabalho. Obrigada, foi um prazer. Bom, e com isso a gente encerra o Conversa Pública de hoje, sempre agradecendo também a sua participação que nos acompanha aí em casa, pela internet. Um grande abraço, até a próxima edição.